Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa apresentação do Registro Brasileiro de Transplantes, os dados de 2023. Queria agradecer a presença de todos e, em particular, a presença do professor Walter Garcia, que é o editor do RBT, e o Gustavo Ferreira, hoje do Conselho da ABTO e ex-presidente, e era o presidente da gestão no ano 2022-2023. Eu vou passar para vocês brevemente o resumo dos dados do RBT 2023, lembrando que agora, desde as 14 horas, o RBT já está disponível no nosso website, então, para consulta de todas as informações completas, vocês já terão acesso via site da BTO, e depois a gente passa para uma discussão, então, em relação a esses dados. Vou compartilhar a minha tela. Vocês conseguem visualizar minha tela? Está ótimo. Vamos lá. Então, lembrando que o Registro Brasileiro de Transplantes é uma parceria da BTO com o Sistema Nacional de Transplantes, e essa parceria garante a acuidade dos dados que a gente traz aqui para vocês. E em relação ao ano de 2023, a gente tem alguns destaques bastante importantes. O primeiro deles é o recorde histórico na taxa de doadores efetivos. A gente vai entrar em detalhes em cada um desses tópicos, mas achei importante trazer esse destaque aqui para vocês. Um recorde histórico no número de transplantes de fígado, transplantes de coração, transplantes de córnea e transplantes de medula. Aqui lembrando a importância do Brasil no mundo em relação à nossa inserção. Nós somos o quarto país que mais realiza transplantes renais no mundo e o quarto país que mais realiza transplantes hepáticos no mundo. Entretanto, quando a gente fala em número de doadores efetivos, que é a taxa por milhão de população, nós continuamos no número intermediário e hoje nós ocupamos a 26ª posição, assim como quando a gente fala em transplantes renais, o número relativo por milhão de habitantes. Vamos passar, então, agora para os números de 2023 em relação a transplantes de órgãos, onde nós finalmente conseguimos evidenciar uma recuperação de fato pós-pandemia. Aqui, então, o número absoluto para todos os órgãos, e nós notamos que houve, em geral, um crescimento desde, então, a pandemia. Todo mundo observa essa queda, que foi mais acentuada em alguns órgãos, como o gráfico aqui consta, todos, fica mais difícil visualizar coração, pulmão, pâncreas, mas a gente vai ver depois no detalhe, e mostrando o crescimento, essa retomada que começou em 2022, mas que em 2023 foi uma retomada mais consistente. Vamos passar para cada órgão, a gente consegue visualizar melhor os números. Começando, então, com o transplante renal. O transplante renal foi um órgão que ainda não atingiu os números de 2019. Quando a gente separa o doador falecido, a gente percebe que o doador falecido, sim, teve um ligeiro aumento em relação a 2019, mas o doador vivo não recuperou esses números, e aí na somatória total, nós ainda estamos, né, um pouco abaixo dos números de 2019. Então, a retomada aconteceu mais para o doador falecido e em menor número para o doador vivo, o que ainda deixou o rim num número ligeiramente inferior ao maior ano, que foi 2019. Quando a gente traz aqui o dado por estado, o número bruto, né, São Paulo e Minas Gerais são os estados que realizam o maior número de transplantes renais, mas por milhão de habitantes, a taxa relativa mostra o destaque aí para o Distrito Federal, Rio Grande do Sul, seguido de São Paulo e Paraná. Falando agora, então, em transplantes de fígado, sim, houve um recorde do número absoluto de doadores, e esse número foi graças ao doador falecido, que teve o seu recorde, 2.188 transplantes com doador falecido. O número de transplantes com doador vivo segue estável, e o número total, então, esse número recorde, 2.365 transplantes de fígado. Aqui o gráfico por região mostrando de novo o número absoluto, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, mas na taxa relativa por milhão de habitantes, o Distrito Federal, um destaque bem importante para também Paraná, Ceará e Acre.
Coração foi recorde também absoluto no número de transplantes. Foi a primeira vez, então, que passamos de 400 transplantes, um total de 424 transplantes de coração no ano de 2023. E São Paulo foi o estado que mais realizou, seguindo Minas Gerais, e a gente percebe a distribuição dos estados que já têm transplante de coração no nosso país. E quando é feita a taxa relativa, Distrito Federal, novamente, tem uma maior taxa relativa, seguido de Pernambuco e Minas Gerais. Falando agora de transplante pulmonar. Transplante pulmonar foi um dos órgãos que ainda não se recuperou. Na verdade, o ano de 2022 teve números superiores ao ano passado. Poucos centros realizam transplantes pulmonares. A gente observa aqui no número por estados, que é Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. E nós tivemos um total de 78 transplantes pulmonares realizados no ano de 2023. Transplantes de pâncreas também não teve um aumento. A gente observa aqui que esse número ficou próximo aos números de 2022. O recorde segue sendo aqui 2019. Foram realizados 117 transplantes de pâncreas, a maioria no estado de São Paulo e Minas Gerais. Em relação aos transplantes de tecidos, aí sim nós vemos um crescimento bem significativo nos transplantes de córnea, e foi recorde esse número, quase 16 mil. Subiu também o número de transplantes de órgãos, que teve uma queda bem importante da pandemia, ainda não se recuperou. Medula óssea foi também o número recorde, 4.262 transplantes. Aqui eu trouxe o dado da córnea e de medula na taxa por milhão de habitantes pelos estados, mostrando, então, que córnea, o estado que tem o maior número relativo é São Paulo, seguido de Ceará e Distrito Federal, e para medula, Distrito Federal, São Paulo e Paraná. Transplantes pediátricos, os números seguem relativamente estáveis para transplantes renais, e, em compensação, transplante de fígado foi o recorde também absoluto em números de transplantes pediátricos, e graças ao doador vivo, que teve um acréscimo no último ano, então o crescimento do doador vivo pediátrico foi significativo, diferente do doador vivo para o adulto. Vamos falar um pouquinho sobre os números de doação de órgãos. Nós tivemos uma taxa recorde de notificação do potencial doador, é o gráfico aqui na nossa esquerda, um número que foi de 69,3 potenciais doadores por milhão de habitantes, e refletiu no nosso recorde de doadores efetivos, 19,9 por milhão de habitantes, ficou até acima do número esperado para o ano de 2023, e, além disso, o percentual de recusa familiar foi de 43%. Os destaques em relação à doação de órgãos ficou novamente Santa Catarina e Paraná, que tiveram mais de 40 doadores efetivos por milhão de habitantes, mas vale um destaque para Roraima, que alcançou um número bem importante de 36 doadores efetivos por milhão de habitantes. A região com maior crescimento foi a região sul, teve um crescimento de 59%, e a região sudoeste e centro-oeste, a região sudoeste 25% e a região centro-oeste 41%, também nos destaques aí em doação de órgãos. Aqui mostrando o mapa que a gente traz no RBT, que mostra um pouquinho essas diferenças regionais em termos de doadores efetivos, e aqui no mesmo mapa a gente tem os transplantes realizados para os diversos órgãos, então aqui a gente consegue ver nitidamente a região sul como uma taxa de doadores mais alta que as demais regiões, e as suas taxas de transplantes, e mostrando que a gente ainda tem alguma heterogeneidade em relação às diferentes regiões. Por fim, eu trouxe alguns dados de lista de espera, que a gente também traz de forma completa no RBT. Voltou. Nós temos, então, aqui os números de pacientes em lista. No rim, são quase 33 mil, no fígado, 1.390, coração, um pouco mais de 350, pulmão, 158, pâncreas, 11, pâncreas, 270 e córnea, quase 25 mil, o que totaliza, em dezembro de 2023, quase 60 mil pacientes em lista, e aqui a gente tem a distribuição
pelos estados, que vocês conseguem ter esse dado no nosso RBT completo. Bom, e como desafios para esse biênio, a gente, logicamente, vai sempre buscar manter esse crescimento na taxa de doação, que é um reflexo e que reflete a taxa de transplantes, então a gente precisa de doação para ter um crescimento dos transplantes, as coisas são completamente relacionadas. Aumentar a taxa de doação efetiva, porque a efetivada, nós percebemos que o número de potenciais doadores cresceu bastante, agora a gente precisa reduzir o gap, né, esse intervalo, essa faixa que separa o potencial doador do doador efetivado e reduzir as desigualdades regionais, que é uma prova de que o Brasil consegue atingir números muito interessantes de doadores por milhão de habitantes. Então, é transferir conhecimento, transferir expertise entre as regiões para que a gente consiga ter essa maior equidade entre os diversos estados. Opa. Obrigada. Eu vou deixar de compartilhar a tela para abrir a nossa discussão. Queria passar a palavra, então, para o professor Walter. Ele é o grande conhecedor desses números e ele que faz o nosso editorial do RBT e acompanha esses números de perto há muitos anos. Acho que ele tem bastante a contribuir para essa discussão nossa hoje. Professor. Muito obrigado, Luciano. É um prazer sempre estar contigo e com o Gustavo nessa apresentação dos dados. E depois de tantos anos, desde 2019, a gente obteve novamente um crescimento, como tu mostraste. Foi um crescimento um pouco maior do que a gente esperava, inclusive. A gente tinha uma projeção de 19,5, 19,4 doadores, foi 19,9. O transplante de rim foi o único que subiu de acordo com o que a gente imaginava, mas pelos doadores que se teve, o aproveitamento não foi muito bom. E talvez daqui para frente a gente tenha que trabalhar, e é bom passar isso para o pessoal, em aumentar a doação, aumentar a utilização desses órgãos doados e colocar todos os pacientes que precisem em lista de espera para transplante. Isso vai dar equidade do sistema. Quer dizer, se eu morar no Amapá e precisar fazer um transplante de rim, enquanto não tem lá, que eu vá para Rondônia, que eu vá para outro estado da região norte e faça o transplante lá. Se eu precisar fazer um coração, vou para o Distrito Federal, vou para o Ceará, venho a São Paulo, mas tem alguém, e de preferência até na região dessa pessoa, para fazer esse transplante. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar agora, porque parece que a doação e o transplante, salvo um engano, algo inesperado, ele vai engrenar. Nós temos essa projeção para chegar a 30 doadores em 2028, daqui a 5 anos, a fazer 50 transplantes de rim por milhão de população, que hoje tem 6 mil, vamos chegar a 10 mil, vamos chegar a 20 transplantes com doador de fígado por milhão, dobrar 4 mil transplantes por ano, também dobrar o transplante de coração. O pulmão e o pâncreas são mais difíceis porque eles não dependem da doação, do aproveitamento, eles dependem principalmente de ter equipes em vários estados que hoje não ocorre. Então, nós temos várias... Esse registro ele é muito importante porque ele nos dá detalhes de cada estado, de cada região, o que tem que ser feito, o que pode ser melhorado, o que pode ter que ser copiado daquela região. Por isso que ele é muito importante. Vou passar agora, então, para o Gustavo Ferreira, nosso ex-presidente e atual membro do Conselho da BTO, e que foi o presidente no ano de 2023, então tem grande responsabilidade em relação a esses números. Gustavo, obrigada. Obrigado, Luciana, pelo convite. Obrigado, Walter, aí, pela sua explicação. O Walter é uma pessoa que a gente admira muito, né, com histórico de conhecimento e por realmente liderar esse RBT há mais de uma década, quase 2 décadas já, que o Walter está assumiu essa posição do editorial e do RBT. Bom, Luciana, os números são muito positivos. Gostaria de ressaltar aqui alguns dados que você já falou, mas uma preocupação nossa da BTO sempre foi as disparidades regionais. Na verdade, a gente consegue perceber que a gente consegue atingir a disparidade regional quando você vê Rondônia despontando como um dos principais doações de órgãos do nosso país.
mesmo não tendo uma atividade de transplante de órgãos ativa, um doador falecido no estado no momento, você consegue perceber que, de forma organizada, eles conseguem se estruturar e oferecer para a nossa sociedade um número expressivo de doadores. Então, esse é o primeiro dado. Isso corrobora do que combater a disparidade regional, ela é possível, ela é viável, com pessoas qualificadas disponíveis nas posições certas. O segundo dado que eu acho que a gente deveria ressaltar aqui também, de todos os estados que você citou, o estado de Minas Gerais é um estado que sempre não conseguiu performar tão bem na doação de órgãos, e o ano passado teve um crescimento expressivo no número de doadores de quase 30%. E esse dado é muito expressivo no número brasileiro, uma vez que é a segunda maior população do nosso país, então a gente tem que ressaltar esse dado de Minas Gerais. Minas Gerais conseguiu realmente fazer uma boa performance, um trabalho muito bem feito pelo Central Estadual aqui, liderado pelo Dr. Omar Cansado, e uma equipe muito disponível que vem realmente trabalhando diuturnamente para que os números de Minas Gerais aumentem, e isso impacta o Brasil como um todo. Com relação ao número de pacientes em espera, hoje são mais de 60 mil brasileiros aguardando por uma oportunidade de um transplante. E quando a gente fala que o número de pacientes que aguardam na lista aumenta, a gente tem que ver isso não como uma coisa negativa, a gente tem que ver isso que o programa de transplante do Brasil funciona. As pessoas estão tendo acesso à lista de transplante para ter a chance de conseguir um transplante. Mas uma coisa que nos chama a atenção dessa lista, Luciana, é o número de pacientes aguardando por uma córnea. A disponibilidade que nós temos de doação de córnea no Brasil, ela é bem elevada. Então, a gente precisaria discutir de forma mais profunda com o departamento de tecidos, o que nós poderíamos contribuir junto aos oftalmologistas para que a gente conseguisse reduzir essa lista e zerasse essa lista. É a única lista que eu acredito que a gente conseguiria, em curto espaço de tempo, zerar uma lista de córnea. Eu acho que seria muito importante a gente focar nesse dado. Com relação aos transplantes de órgãos especificamente, nós batemos recorde de fígado, batemos recorde de coração, aumentamos no rim, mas não chegamos a performar como em 2019. E aqui, mais uma vez, eu gostaria de atentar para um dado. A gente conseguiu se reestruturar na doação de órgãos de forma muito mais rápida do que na transplantação. A complexidade da estrutura de transplantação, de todas as engrenagens que fazem funcionar a partir do que o órgão é ofertado, ainda não conseguiu em todas as regiões e em todos os centros transplantadores se reorganizarem. E isso a gente está percebendo que está voltando. Eu acredito que esse ano de 2024 a gente vai ultrapassar os números de 2019, teremos um recorde em número absoluto de transplantes de rim, e é o que chama atenção realmente que o doador vivo, a gente está num número muito aquém do que a gente poderia se reestruturar. Mas, mais uma vez, um transplante do doador vivo, a complexidade é muito maior, a estrutura de um hospital e a exposição ao risco é muito maior, então a gente precisa de realmente preparando cada centro transplantador para evoluir nesse sentido. Eu vejo com muito bons olhos esse ano de 2024, se nós não tivermos nenhuma grande surpresa nesse ano, eu acredito que vamos ter um aumento de doações, um aumento no número de transplante de todos os órgãos e, consequentemente, uma maior oportunidade dos pacientes transplantarem. Então, acho que esse ano vai ser um ano muito importante para a gente conseguir, como sociedade civil organizada, oferecer a todas as regiões a capacitação necessária que a BTO possui de material humano para auxiliar em qualquer região que for no desenvolvimento de transplante. Obrigado, Gustavo. Queria já dizer para os participantes que as perguntas estão abertas no chat. Se alguém quiser também falar, é só pedir que a gente libera o microfone, caso alguém queira fazer uma pergunta verbalmente. Senão, acho que podemos conversar um pouquinho mais aqui entre nós, enquanto não tem ainda perguntas no chat.
perguntar para o Walter, então, no RBT existe uma meta que ele coloca de crescimento dos doadores para os próximos anos. E é interessante notar, quando vocês estiverem com o RBT em mãos, como eu estou, que a gente recomeçou essa meta, essa meta anual, considerando 2022. Então, foi um novo recorte. Eu queria entender do Walter como ele toma essa decisão de recomeçar a meta, e agora nós temos uma meta traçada até 2028, que seria em 2028 atingir 30 doadores por milhão. Então, essa é a nossa meta e que a gente vai fazer de tudo para atingi-la. Luciana, normalmente, assim, a taxa de doadores ela tem dois fatores que ela depende: da notificação dessas mortes encefálicas, que nós chamamos de potenciais doadores, que foi 69,3 por milhão, e era 63, 64 no ano, em 2022, e da efetivação dessas notificações. Eu tenho alguém que notifica que tem uma pessoa em morte cefálica, tem que fazer uma série de exames para ver se não tem doenças que vão ser transmitidas, tem que saber se a família vai autorizar, se tem equipe para remover imediatamente, se o diagnóstico foi completado, não houve parada cardíaca e perda dos órgãos antes da levada ao bloco cirúrgico. Então, a efetivação. Então, a gente tinha uma efetivação de 28%, 29%, chegamos a ter, em outras épocas, 33%. Então, com esses dois dados, eu calculo quem tem uma que eu tenho a taxa de morte encefálica, ela tem um limite, e é muito alta no Brasil. A gente trabalha com um teto de 110 por milhão. Para ter ideia, a Espanha tem 50, a Inglaterra tem 20 a 30, por isso eles usam os doadores em morte circulatória. Então, se Santa Catarina tem 90 notificações de morte cefálica, ela não vai subir 10% ao ano, ela vai subir 1, 2, 3% ao ano. Se o outro estado, Minas Gerais, tem 40, 50 notificações, ela pode subir 10% ao ano. Então, eu faço a conta calculando cada estado, o potencial de crescimento, e cada estado, como foi no passado e como é agora, o aproveitamento, a taxa de efetivação da doação. Faço essa conta para cada estado. Então, Paraná tem 100 notificações, eu estou chegando a 110 daqui a 6 anos. Quem tem 40, 50, o caso da região norte como um todo, vai chegar a 70. Vai subir assim quase mais de 50%, enquanto que o Paraná vai subir 10%. Não pode subir mais. Então, isso é a mesma situação eu faço com os órgãos. A taxa de aí órgãos eu uso a taxa de doadores efetivos que foram para o bloco e mais a taxa de aproveitamento que é do Brasil, que o ideal seria 85% dos rins, a gente está usando 63%, e vamos chegar até 70%. Então, cada ano eu aumento 1,5% a 2% o aproveitamento. Porque sabendo também que quanto mais eu tiver aumentado a doação, eu vou usar mais doadores mais difíceis, mais complicados, e o aproveitamento também cai. Então, tem que colocar essa variável para fazer a conta. Basicamente isso. É bem interessante. Só queria que você explicasse para o pessoal que está nos acompanhando por que o Brasil tem esse maior índice de morte encefálica em relação, por exemplo, à Espanha. É uma discussão muito grande, porque assim, se imaginava inicialmente que fosse porque se tem mais morte violenta, mas na prática a taxa de trauma crânioencefálico é 35% dessas mortes. Então, teria 30 por milhão, que é um pouco que é mais que os outros países. Mas a grande causa é acidente vascular. Possivelmente, não sei se a gente tem menos prevenção, mas possivelmente tenha um tratamento menos efetivo que outros lugares, talvez. Não seja tão eficaz, tão rápido o tratamento, mas assim, é nítido. A gente não tem dados de outros países em desenvolvimento qual é a taxa de morte encefálica, para não comparar só com os países desenvolvidos. Isso seria importante. Gustavo, vou passar agora um pouco para você a palavra. Gustavo gosta muito de números, analisa muitos dados, e eu sei que ele é uma pessoa que gosta de estatística, e queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa questão de lista de espera, que muitas vezes as pessoas olham muito para esse número como sendo algo negativo,
só para que fique claro que a lista de espera não é algo negativo, né? Que é importante que exista. Fala um pouquinho a respeito, acho já. É muito importante a gente falar da lista de espera, porque não existe nenhum país no mundo, nem mesmo a Espanha, com o maior número de doadores por milhão de população em todo mundo, conseguiu zerar a sua lista. Muito pelo contrário. A Espanha conseguiu, por um período, equalizar o número de pacientes em lista, mas nunca conseguiu diminuir o número de pacientes em lista. A gente continua crescendo, o que o Walter falou. Se a gente talvez chegar nos 50 a 60 transplantes renais por milhão de população, a gente consiga equalizar os nossos pacientes na lista. Ter um crescimento em lista não quer dizer que a gente não tem um sistema funcionando. Muito pelo contrário. No momento do desenvolvimento do nosso programa de transplante no Brasil, que é muito bem evoluído, o crescimento ele é visto com bons olhos, pois está tendo um sistema de saúde funcionando. E o que mais chamou atenção no ano passado não foi o crescimento total de doação. O acesso à lista de transplante impactou mais do que o número de transplante. Então, esse é um dado que a gente tem que olhar, não só para o rim, mas como para o fígado, como para o coração, que os pacientes estão tendo acesso à lista de transplante. Esses números representam que o nosso programa de transplante é muito bem reconhecido e avaliado, porque o paciente está procurando e está tendo acesso. Os centros de transplante estão tendo capacidade de absorver esses pacientes, inscrevê-los em lista e, a partir dali, oferecer a oportunidade de um paciente transplantar. Então, o crescimento da lista de transplante, nesse momento que nós estamos da atividade de transplante do nosso país de desenvolvimento, tem que ser visto com bons olhos, uma vez que toda a estrutura está evoluindo e funcionando. Essa nossa análise hoje dentro da BTO. Gustavo, é interessante, porque o importante, quando você avalia a lista, é avaliar o ingresso. Tu colocaste muito bem. A gente tem que saber qual é esse ingresso, e esse ingresso é o que a gente espera que a população está sendo atendida. E analisa a saída. Por exemplo, a lista de rim e de córnea sobe. Por que não sobe a lista de fígado, coração e pulmão? Porque eles entram em lista e saem, ou por transplante, ou por óbito. Então, ela não cresce. Exato. E o fato de não crescer a lista não é bom. Eles podem estar saindo, a grande maioria, em vez de ir por transplante por óbito, que não acontece. A maioria tem saído por transplante. Talvez 20% a 30% dessas listas vão a óbito. Mas, assim, então, o crescimento da lista pode ser bom ou ruim. Então, o que nos interessa é o número de pessoas que ingressam em lista e o número delas que saem, por transplante ou por óbito. Por isso que a lista de espera da córnea cresce se tu não tem um número, porque eles não morrem na lista. Eles continuam cegos. Exato. E só para assim, aproveitando o gancho, falaste lista exato. zero. Lista zero para córnea, não é que não vai ter mais transplante de córnea. É o paciente que entra em lista e em 2 meses ele faz o transplante. Só para... Exatamente. Deixar claro para todo mundo. Não é que não vai ter mais lesão de córnea, pelo contrário. Pacientes que precisarem do tecido, ele vai estar disponível em tempo rápido. Isso seria o ideal para todos. Aproveitando hoje que é dia 14 de março, hoje é um dia especial para nós nefrologistas, é o Dia Mundial do Rim, onde nós todos chamamos a atenção da importância da doença renal crônica, que é uma doença que vem impactando a nossa sociedade. Hoje nós somos mais de 180 mil brasileiros dependendo da terapia substitutiva renal. Para quem não sabe exatamente o que é isso, são as chamadas diálises, né? A hemodiálise ou a diálise peritoneal. A SBN, que é a Sociedade Brasileira de Nefrologia, hoje lança a campanha com um mote muito importante, que é a dosagem de creatinina para aqueles pacientes de risco, que são basicamente os pacientes diabéticos e hipertensos, que acomete uma grande parcela da nossa população. Então, hoje, a gente ter mais de 180 mil pacientes em terapia renal substitutiva pressiona muito o nosso sistema de diálise, que encontra-se completamente cheio de pacientes, com um custo para a nossa sociedade, não só financeiro, como social, muito elevado. Dessa forma, a gente não tem que só trabalhar no transplante com doação, que a gente vem fazendo isso, vemos crescendo, mas também na prevenção, para que a gente consiga realmente oferecer
para aqueles pacientes que realmente precisam. A gente sabe que, infelizmente, nem todas as doenças que levam à doença renal crônica a gente consegue controlar, mas seguramente uma grande parcela delas a gente poderia, com o diagnóstico precoce da doença renal crônica, ser avaliado. Então, gostaria só de deixar aqui ressaltado a importância hoje do Dia Mundial do Rim, para que a gente consiga reduzir não só os pacientes em diálise, mas também nos pacientes que precisam fazer o transplante, consequentemente. Só complementando, nós temos 240 mil pacientes em terapia substitutiva, 180 mil em diálise e 60 mil transplantados, que é uma forma também de terapia renal substitutiva. Renal substitutiva, exatamente. Um terço, 240, não, 25% dos pacientes em terapia substitutiva estão com transplante. O ideal seria chegar a 50%. Que é o que tem é o número da Espanha. Isso é o exatamente. Ideal. A Carmen tem uma pergunta aqui, Luciana. Isso que eu ia fazer. A pergunta da Carmen é se os gestores públicos utilizam os dados do RBT. E, na verdade, hoje o RBT é uma parceria com o Sistema Nacional e com todas as centrais estaduais. Então, é um dado comum, mas trazido de uma forma muito clara, de uma forma transparente. Ele é disponível no nosso site, inclusive uma versão para a população, tem a versão mais completa para os associados. Então, é um dado compilado das informações que são fornecidas pelo Sistema Nacional e pelas centrais estaduais. Então, a gente espera, obviamente, que os gestores públicos utilizem, sim, esses dados para traçarem os planos de ação em relação a transplante e doação de órgãos. Mas isso também é feito em parceria com a BTO, né, Gustavo? Acho que o Gustavo também pode falar um pouquinho dessa é muito importante da parceria que nós temos com o Sistema Nacional. Exatamente, Carmen. Esses dados que a gente publicamos aqui, eles são dados do Registro Brasileiro de Transplante, que compõem dados das equipes transplantadoras e das centrais estaduais e do Sistema Nacional de Transplante. Aqui a gente consegue compilar todas essas informações num único documento. Esse documento, tradicionalmente, é disponibilizado para todas as centrais estaduais, para o Sistema Nacional de Transplante, consequentemente o Ministério da Saúde. A gente tradicionalmente faz esse lançamento junto com o Ministério da Saúde. A gente faria esse lançamento hoje, às 2h, lá em Brasília, mas por uma questão de alteração de agenda, a gente precisou fazer aqui online, mas a gente já estava tudo agendado para ser feito lá. Mas para não atrasar esses dados, para que a sociedade tenha conhecimento e que a gente consiga já trabalhar esses números para 2024, nós mantivemos a apresentação hoje para que a gente consiga avançar nesses dados. É importante salientar, como vocês colocaram, a parceria com as centrais estaduais do Sistema Nacional de Transplante e com as equipes de transplante que enviam todos esses dados, que são muito fidedignos. Então, realmente, uma parceria importante. A gente realmente agradece todos esses componentes das centrais e do Sistema Nacional da SNT, da coordenação. O RBT é um documento que é utilizado para as estratégicas de políticas públicas no nosso país. É a partir do RBT, tradicionalmente há mais de 20 anos, desde 1996, que em parceria com o Ministério da Saúde, a gente senta, eu aprendi muito com o Walter sentando na mesa do Ministério da Saúde, levando o RBT para que a gente traga políticas para a mudança nas estratégias de alocação de órgãos, para o desenvolvimento do país no transplante. Então, esse é o documento mais utilizado hoje no Brasil para tomada de decisões públicas. A pergunta agora é do Roberto, e ele pergunta se a BTO planeja campanhas populares, né, de alcance popular em relação à prevenção e cuidado com os órgãos, como o rins. Na verdade, cada órgão tem a sua sociedade e a BTO sempre trabalha apoiando e em parceria com essas campanhas. A campanha que a BTO mais traz em público, e principalmente no mês de setembro, que é o Setembro Verde, é a campanha de doação de órgãos, porque nós somos a sociedade que fala em doação e transplantes. Então, é a campanha encabeçada pela BTO. Mas nós apoiamos, por exemplo, a campanha do rim, que é agora da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e que acontece hoje, o Dia Mundial do Rim, teve apoio da BTO, tem participação da BTO, então nós participamos divulgando
tem a Sociedade de Hepatologia, Sociedade de Cardiologia, que faz as campanhas de prevenção das doenças que levam ao transplante. E o nosso papel como o outro lado, né, como transplantadores, obviamente, é de apoiar e divulgar essas campanhas em parceria com essas outras sociedades. Não sei se o Gustavo quer complementar de alguma forma. Não, a gente, exatamente o que o Luciano falou, a gente entra como parceiro de todas essas outras sociedades, uma vez que a gente entende que essas outras sociedades têm muito mais capacidade de atuar junto à sociedade como um todo na prevenção. A BTO, ela apoia todas essas outras sociedades, como eu citei aqui anteriormente, até mesmo antes da pergunta ser elaborada, sobre o nosso apoio na prevenção de doenças, mas a gente foca, uma vez que o paciente evolui com doença terminal, e muitas dessas doenças que evoluem com doença terminal, muitas vezes a gente não consegue, nem mesmo diagnosticando precocemente, prevenir a evolução dela. São, infelizmente, os casos mais graves da nossa sociedade. A gente está lá na ponta ali do iceberg das complicações, dar oportunidade a esses pacientes transplantarem, e por isso a gente tem a nossa campanha em setembro, que é o Setembro Verde da doação de órgãos. Nós não temos mais nenhuma pergunta no chat, ainda tem a oportunidade, caso alguém queira enviar, mas vou passar então para o Walter fazer suas considerações finais em relação ao RBT e em relação ao futuro, os próximos 2 anos, nosso biênio aqui na diretoria. Com a palavra, Walter. Eu acho que nesses próximos anos, o que a gente tem que acompanhar é a taxa de doação, de transplante, de ingresso em lista, de aproveitamento dos órgãos, e com isso traçar mais metas em cada estado, em cada região, e analisar essas metas pelo menos semestralmente. O ideal seria trimestral, para ver quais são os estados que não estão atingindo e o que eles precisam para atingir essas metas. E acho que a BTO pode voltar a ter esse papel importante nisso. Gustavo, suas considerações e comentários finais? Eu gostaria aqui de publicamente parabenizar todas as centrais estaduais, o Sistema Nacional de Transplante e, consequentemente, o Ministério da Saúde por esse feito, né? Um recorde de doação de órgãos é um dado muito expressivo para todos nós. E, nesse sentido, a gente precisava aqui agora ressaltar a importância desses profissionais que trabalham diretamente nessa atividade, que é uma atividade realmente bastante importante, fundamental, que não existe transplante sem doação. Só vamos conseguir oferecer oportunidade para esses pacientes que tanto precisam de um órgão para continuar vivendo, se houver doação. Então, eu gostaria aqui de, publicamente, em nome da BTO, parabenizar todos os profissionais que estão diretamente envolvidos nessa atividade. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Walter. Eu gostaria de fazer das palavras do Gustavo as minhas. Eu sempre comento que para que um transplante aconteça, é uma sequência de ações coletivas, desde a família de um potencial doador que tem esse gesto de permitir a doação até inúmeras etapas envolvendo um conjunto de pessoas extremamente dedicadas à causa dos transplantes. Então, graças a essa cadeia que é liderada aí pelo Sistema Nacional de Transplantes e as centrais estaduais que a gente consegue esses números que são hoje trazidos pelo RBT. Para quem nos acompanhou, muito obrigada. Os dados estão disponíveis de forma completa no nosso site, eles podem ser utilizados como vocês precisarem e estamos à disposição para maiores dúvidas, questionamentos, aqui via a BTO. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado, Gustavo, Obrigado. pela participação. Boa tarde. E obrigada a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.